Bom, agora é a Vanessa mãe de 2 meninos, 2 rapazes, e que a gente tem uma preocupação muito grande, quer proteger, mas os filhos são para o mundo, não são para a gente, né? E o que a gente deseja é saúde, é que sejam felizes, mas a gente sabe, porque já passamos pela fase da juventude, que é difícil, são muitos conflitos, muitos hormônios. A gente sabe que às vezes pesa, mas o que eu desejo é que não percam o foco. E qual é o foco principal? É a nossa filiação. Nós não somos deserdados. Nós temos um Pai muito, muito amoroso, que com a doutrina espírita a gente aprendeu que Ele é muito mais próximo do que a gente imaginava. Minha experiência pessoal me diz isso. Eu afirmo isso porque é o que eu sinto, né? Eu tenho Deus hoje muito mais próximo de mim. E que nós temos um irmão maravilhoso que caminhou aqui entre nós, que nos deixou essas pegadas maravilhosas e luminosas para a gente seguir, e são possíveis. Então, por mais difícil que seja a situação, desistir não é a melhor opção e não resolve. A gente acaba arranjando um outro problema e vai continuar com os problemas antigos. Então, procurar os amigos, porque sempre tem alguém por perto. Por mais que a gente ache que não tem alguém por perto a quem a gente pode recorrer. É só olhar em volta, só olhar. Tem aquela pessoa que vai estar disposta a te escutar, a te dizer, não desiste. Não desiste, porque por mais difícil que seja a vida, vale a pena. Vale a pena, e a gente ao final da caminhada, final natural da caminhada, no tempo de Deus, a gente vai ser um vencedor de etapa e vai dizer, obrigado, Senhor, porque eu dei conta e eu vou continuar dando conta. Olá, boa noite, queridos amigos, mais uma live do IGES, Instituto Goiano de Estudos Espíritas, nesta quarta-feira, 2 de setembro. Já estamos aí nos aproximando da primavera, essa época linda, e também começando o Setembro Amarelo, que é quando nós dedicamos mais tempo para estudarmos, para compreendermos e para divulgarmos mais sobre a prevenção ao suicídio, que é, na verdade, uma calamidade, uma pandemia. Muita alegria de estarmos juntos aqui nesta ocasião. Durante todo esse mês de setembro, então, nós começaremos sempre com uma mensagem mostrando para nós que a vida vale a pena ser vivida. E hoje nós estamos mais felizes ainda, porque estamos começando essa nova série de estudos. Nós estaremos juntos aí ao longo de 10 semanas, sempre às quartas-feiras, às 21 horas, estudando de forma aprofundada sobre o Sermão da Montanha, que é esse monumento, né, que nós poderíamos dizer que Jesus nos deixou e que nós temos tanto a aprender com essas bem-aventuranças do Sermão da Montanha. E para começarmos logo, nós vamos chamar os nossos queridos amigos que estarão aqui conosco, conduzindo esse estudo. Eu quero convidar a Jussara Korngold, que é a presidente do Conselho Espírita Internacional, também da Federação Espírita dos Estados Unidos, é escritora, palestrante, tradutora. Jussara, uma alegria, viu, ter você aqui, seja muito bem-vinda. Obrigada, Ivana, é uma alegria estarmos aqui começando esta série de estudos aqui junto com o IGES. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, estamos muito contentes e vestindo amarelo justamente para podermos lembrar que esse é o mês para que nós nos lembremos o quanto a vida é importante para nós. Muito bem, isso mesmo, Jussara. E vamos convidar o nosso querido Alberto Almeida, que está chegando lá de Belém, o Alberto do Açaí, não é? Que é também médico.
Alberto, que é médico, terapeuta, palestrante, escritor, é um dos fundadores de uma obra linda que fica lá em Belém, que é o Jardim das Oliveiras, e que estará, então, conosco aqui, juntamente com a Jussara, coordenando este estudo. Alberto, muito obrigado, uma alegria ter você aqui conosco. Seu microfone está fechado. A alegria é nossa, trazendo um pouco de açaí e com a parede amarela. Que coisa boa, né, gente? Todo mundo aí defendendo a vida. Como sempre, nós vamos fazer a nossa prece para iniciarmos a nossa atividade, mas antes nós queremos agradecer aí aos nossos parceiros na transmissão dessa série de estudos. Olha, muita gente nos ajudando aí, transmitindo, né? Além do IGESE, a Rádio Fraternidade, a Rede Amigo Espírita, a TV 7, o Jardim das Oliveiras e o Grupo Espírita de Nova York, que a Jussara, né, está aqui representando também. Muito obrigada a todos que estão nos acompanhando por um desses canais. Jussara, você poderia fazer para nós a prece, para iniciarmos? Claro. Neste momento em que damos por iniciado esse estudo para relembrarmos palavras tão importantes, ensinamentos que até hoje marcam as nossas vidas de Jesus, elevamos o nosso pensamento a este mestre de amor, pedindo a sua proteção, a inspiração do alto, para que através desse estudo, de nossas palavras, possamos tocar o coração de nossos irmãos e irmãs em humanidade, para trazer de volta o sentido maior de Jesus, que é o amor em todos os corações, que nos sintamos protegidos, abraçados por este irmão da superioridade, e que sintamos, através de Jesus, a presença amorosa de nosso Pai Criador. Que assim seja. Que assim seja. Meus queridos, nós teremos então uma parte introdutória, onde os nossos irmãos falarão um pouco acerca sobre o tema, e depois nós teremos um momento para as perguntas de vocês. Então, fiquem atentos, já vão colocando aí no chat as suas perguntas, porque nós teremos um momento para respondê-las. Eu quero então passar a palavra agora para a Jussara, que é quem vai começar o nosso estudo. Está contigo, Jussara. Tá, obrigada. Então, amigos, hoje iniciando, né, esse trabalho, essas reflexões a respeito do ensinamento de Jesus, das bem-aventuranças, nós achamos importante iniciarmos trazendo, assim, um maior esclarecimento, um maior entendimento a respeito do significado dessas bem-aventuranças, né? Qual seria o sentido das bem-aventuranças? Como as bem-aventuranças podem impactar a nossa vida? Acima de tudo, o que é o grande objetivo de Jesus, que nós encontramos muito bem espelhado na nossa doutrina espírita, que é o objetivo da consolação. Então, as bem-aventuranças vêm assim numa ideia de trazer para nós assim, o conforto, o consolo, o entendimento, né? E quando analisamos, imaginando Jesus naquela época, então, subindo naquele monte, seguido pela multidão, proferindo aquelas palavras que nós sentimos ainda tão presentes em nossas vidas, né? Nós tentamos procurar entender um pouquinho mais a respeito do que significa a bem-aventurança. Obviamente, como nós sabemos, Jesus, ele falava o aramaico. E o aramaico, da forma como Jesus falava, ele pode ser muito mais bem compreendido através da língua hebraica, né? E eu vou estar compartilhando com vocês aqui, na verdade,
um estudo que quem realizou foi nosso querido amigo Aloysio Elias, que trabalha tanto no episódios miudinho, né, e que realmente vai esmiuça, e nós estaremos compartilhando algumas dessas reflexões que ele traz com vocês agora também. Então, nos explica, por exemplo, o que significa, como se falava bem-aventurança no hebraico. No hebraico, a bem-aventurança seria, a palavra que utilizamos é Ashrei. Essa palavra, nos explicam, né, que significa, ao mesmo tempo que ela é uma afirmação, ela também é uma exclamação. Então, quando Jesus falava bem-aventurados os pobres de espírito, que inclusive é o tema que nós vamos estar desenvolvendo mais hoje, na realidade ele não estava dizendo bem-aventurados os pobres de espírito, ele estava dizendo ó bem-aventurado, porque o Ashrei, né, como nós entendemos no hebraico, e como seria a forma que Jesus se manifestava também no aramaico, não, ao mesmo tempo que ele afirma, ele exclama, é quase uma declamação, é como se Jesus estivesse declamando uma poesia. Então, ele é um texto de natureza poética, que tem repetição de palavras, num discurso poético que contém ritmo, métrica. Por isso que nós vemos, né, bem-aventurados os pobres de espíritos, bem-aventurados os aflitos, esse tipo de repetição, esse tipo de cadência, mas obviamente para que nós pudéssemos perceber toda a beleza desse cântico, desse poema que Jesus não só declamava, mas cantava, que é as bem-aventuranças, só se nós estivéssemos verdadeiramente nos reportando aqui ao aramaico. Então, esse cântico, na verdade, ele acaba sendo a verbalização das leis de Deus, de um código que já existe no reino de espírito, porque nós compreendemos que no momento em que Jesus se apresenta e traz esses ensinamentos, ele traz esses ensinamentos que, como ele mesmo diz, são palavras de vida eterna. Então, ele, para poder transferir esse ensinamento, para poder falar mais de acordo com o entendimento das pessoas da época, ele procura encontrar uma forma que encontre um pouco mais de ressonância, de familiaridade naquilo que o povo hebreu já conhecia e respeitava, como no caso era a lei de Moisés, né, tudo aquilo que nós temos no Antigo Testamento também. Então, quando Jesus se utiliza da palavra Ashrei para começar a se dirigir a essa multidão que o acompanhava, para trazer assim esse ensinamento que é aquele dos mais importantes que nós temos, não só em relação a consolo, mas em relação a entendimento, a esclarecimento, a todos os estágios que nós temos que galgar em relação ao nosso aprimoramento espiritual. O que ele quis dizer? Ele procurou com essa palavra projetar e remeter o público a textos mais antigos do Velho Testamento, que da mesma forma como ele estava proferindo para aquele povo naquela hora, em forma de declamação, em forma de cântico, que eram aqueles poemas cantados que nós conhecemos como sendo os salmos. E o interessante, então, é que o primeiro salmo, o salmo número 1, ele abre exatamente com a palavra Ashrei, bem-aventurado. E nos diz esse salmo o seguinte: bem-aventurado que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, esse salmo, para quem estuda o Antigo Testamento, para aqueles que tinham uma certa familiaridade, então, com a cultura judaica, com os ensinos que se faziam nas sinagogas naquela época, principalmente os salmos, pelo fato de serem mais, assim, cantados e repetidos, ele era muito presente na vida do povo e era o que abria esses salmos, convidando a
retidão. Então, eles entendiam que não poderia haver, assim, uma beatitude sem que se fosse reto. Então, essa evocação que Jesus faz, se utilizando dessa palavra, imediatamente já faz uma conexão na mente de quem está ouvindo, que já tem uma familiaridade, que fala, pera, mas então Jesus, esse primeiro, ele está falando na minha linguagem. Ele não vem, de alguma forma, aqui contradizer aos ensinos que nós conhecemos. Ele fala como se ele fosse um profeta. Ele respeita as nossas tradições. E é interessante porque no Evangelho segundo o Espiritismo, pelas palavras de Jesus, aonde, obviamente, se referindo ao evangelista Mateus, né, no capítulo 5, versículo 17 e 18, onde Jesus diz que não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas, não os vim destruir, mas cumpri-lo, porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota, um único ponto. Então, quando nós verificamos como Jesus se utilizou dessa forma para poder chegar a esse povo e dizer, eu estou aqui continuando a tradição que vocês já têm, reforçando as ideias que os profetas que me precederam já trouxeram. Abro este cântico dizendo que serão todos bem-aventurados, Ashrei, quando seguirem pelo caminho da retidão, que é a única forma que nós podemos encontrar a verdadeira felicidade. Então, é como se ele estivesse nos reportando, nos indicando que existe um caminho, que representa justamente a lei de Deus, que obviamente nós, com o nosso livre-arbítrio, podemos seguir ou não, mas na realidade nós só encontraremos verdadeiramente essa felicidade, o ashrei, seremos bem-aventurados, viveremos em beatitude, quando nós seguirmos por esse caminho. Na realidade, não importa o ritmo que nós estejamos utilizando dentro desse caminho, desde que consigamos seguir adiante. E só para nós concluirmos e passarmos para o nosso querido Alberto também, o interessante, eu realmente fico fascinada, gente, não sei como é com vocês, mas quando nós vamos estudando e entendendo todo esse contexto, como Jesus, ele não falava palavras simplesmente porque eram aquelas palavras, como ele na própria parte emocional, psicológica, ele procurava realmente chegar àqueles corações de uma forma que aquela mensagem pudesse realmente ser multiplicada, o que acabou acontecendo através dos tempos. E o interessante é que quando esse evangelho foi traduzido para o grego, Mateus fez assim o que seria uma infâmia, ou poderia ter feito o que seria uma infâmia, porque para usar no lugar da palavra hebraica, o ashrei, ele usou a palavra grega makarios, e essa palavra grega, que significa bem-aventurado ou ditoso, ela normalmente era entendida pelos gregos, era sempre feita uma referência para aqueles deuses que viviam no Olimpo, né? Então dizia, aqueles deuses do Olimpo, eles são macários, eles são bem-aventurados. E uma versão um pouco mais popular dessa palavra era quando você podia ter, assim, muita riqueza, mas uma riqueza mais significativa no sentido de você ser uma pessoa autossuficiente em todos os sentidos. Então, ou você teria que ser um deus do Olimpo, ou você seria assim, uma pessoa que possuiria todas as riquezas, completa autossuficiência, seja a nível individual, se fosse a nível de cidade. E aí vem Mateus e usa Macários, é aquele
que é o pobre de espírito, é aquele que é o aflito, né? É aquele que começa a descrever de uma certa forma algo que chamou muita atenção do povo grego naquele momento também. Então, são tantas as nuances que nós temos que estar prestando atenção, todos esses ensinamentos que Jesus, então, veio nos trazer para que pudesse despertar em nós, na realidade, esse exercício de praticarmos um bem, de crescermos, compreendendo que, na realidade, as bem-aventuranças nada mais são do que um convite para que nos tornemos virtuosos, para trabalharmos no nosso autoaperfeiçoamento, para desenvolver a centelha divina que nós temos, e como nos diz o Espírito Humberto de Campos, que também são degraus de elevação para o nosso retorno à casa do Pai. Então, agora, dando continuidade às nossas reflexões e passando mais especificamente a bem-aventurados os pobres de espírito, passamos a palavra, então, para o Alberto. Tá, o microfone. A nossa alegria é imensa, queridos amigos, nessa andança que vamos estabelecer juntos, do ponto de vista reflexivo, no qual estaremos entretecendo algumas reflexões à guisa de contribuição para abrir espaços para novos olhares em torno daquilo que Jesus nos trouxe. Posto que tudo que Jesus nos oferece pode ser interpretado em mil faces, do ponto de vista do olhar, da consciência de quem analisa, de quem se aproxima, de quem se debruça e de quem mergulha. Bem-aventurados os pobres de espíritos, talvez pudesse significar, numa perspectiva mais intrapessoal, aqueles que deveríamos estar muito atentos para uma virtude fundamental e básica na construção de um grande edifício à conta de um alicerce, que possa nos dar as fundações, as bases, a estrutura para que possamos fazer o levantamento de toda uma edificação, como quem faz da terra para o céu, do alicerce para chegar no telhado. É, por assim dizer, bem-aventurados os pobres de espíritos, esse olhar para a base, esse olhar para a terra, esse olhar para aquilo que deve ser as fundações do processo de crescimento espiritual, iluminativo, de alguém que almeje alcançar a plenitude. Que na linguagem psicológica traz essa terminologia, que numa linguagem religiosa seria o reino dos céus, religiosa bíblica, e que numa linguagem coloquial seria a felicidade. Assim sendo, quando nós olhamos o que está de primeiro posto, pelo que Jesus abordou essa bem-aventurança, trazendo essa metáfora, essa fala, se dirigindo aos pobres de espíritos, nós necessitamos avaliar de que, dependendo da posição como nós nos encontramos, quiçá nós sejamos espíritos pobres, pobres de virtudes. E, às vezes, a nossa pobreza dessa virtude básica, ela nos enseja a perceber o que está por trás da nossa pobreza, o que está por trás daquilo que não nos impacta evolutivamente, ou que nos impede, que nos obstrui. Então, poderíamos fazer, num jogo de palavras, dizer que o espírito pobre de orgulho, ele
nos ensejaria a possibilidade de um avanço, porque na fundação da obra kardeciana, aquilo que é o de mais básico que o Espiritismo considera como sendo as matrizes das nossas encrencas é o orgulho e o egoísmo. E essa fala de Jesus, ela está muito bem posta a essa direção do orgulho, que traduz a nossa insegurança básica existencial. Toda pessoa orgulhosa, ela é uma pessoa insegura. E quando o espírito ele é cheio de orgulho, ele traz a insegurança no nível assustador. Não é sem razão que ela é uma matriz das nossas encrencas. Vitimados pelo orgulho, pela essa insegurança fundamental, ela comparece no desenvolvimento da nossa personalidade, enquanto crianças, no processo do nosso renascimento, na abordagem que os nossos pais fazem junto a nós mesmos, validando-nos o valor ou chancelando-nos as inferioridades que trazemos para podermos transmutar a partir da deficiência com que os nossos pais nos abordam. Desse modo, emerge dentro do processo educativo essa insegurança que evoca do espírito o orgulho, que é uma das encrencas multimilenárias que nós trazemos, que faz parte de uma nossa desconexão com a divindade. E essa insegurança, ela alinhava comportamentos que vão se alongando da infância para a juventude, da juventude para a idade adulta e desta para a idade última, terceira e quarta idade, para os idosos, caracterizando-se de mil faces, de mil modos, de mil semblantes, essa dificuldade que tivemos lá na matriz inicial e que não tivemos ensejo de sermos trabalhados com uma riqueza que pudesse ser, portanto, diferenciada no nosso desenvolvimento, estabelecendo uma estrutura formosa, delicada, profunda, definitiva e leve, para que pudéssemos nos erguer, porque na edificação espiritual a base é leve. Lembre-se daquela fala de Jesus, o jugo e o fardo, eles têm que ser suave e leve. Tudo que é de bom, tudo que é virtuoso, não é pesado. Tudo que é nobre não traz carga negativa. Como nós somos espíritos que renascemos, se nós não tivermos uma abordagem adequada, o orgulho ele se manifesta como uma insegurança. E essa insegurança, ela vai modelar na criança e vai se estruturando pela adolescência afora com uma manifestação que comparece, seja no campo das máscaras sociais, dos papéis sociais, seja na intimidade psicológica mais íntima, na psicodinâmica dos relacionamentos intradomésticos, com os amigos, com as pessoas que estão mais próximas de nós, seja numa, seja noutra, ela traz, de algum modo, reflexos dessa insegurança básica que comunica o orgulho. Então, enquanto o indivíduo ele se coloca rico de orgulho e não como um pobre de espírito, então ele apresenta-se na sociedade com a máscara da vaidade, da arrogância, da prepotência. Ele comparece com o complexo de superioridade. Toda pessoa que é demasiadamente vaidosa, que se coloca arrogante e que pode descambar para processos mais graves, como a tirania, posturas ditatoriais, na composição de um ditador, são indicativos de alguém que se perdeu de si mesmo. E a base está frágil. E essa é uma tentativa de compensação para negar a insegurança básica que revela-se através do orgulho nessas faces, nesses semblantes, que surge como um complexo de superioridade. A pessoa, ela quer ser mais do que ela é efetivamente, porque o olhar dela para si é um olhar tão inseguro e tão autodesprezível e negativo, que para se proteger, ela cria uma série de formas com que ela se coloca na sociedade. A sua postura é arrogante, o seu queixo
proeminente, nariz empinado, o tórax proeminente para frente, é típico da postura de alguém que vive a dinâmica de um orgulho. Nesse sentido kardeciano, nesse sentido que o Espiritismo propõe, que está relacionado à nossa insegurança. Então, o espírito rico de orgulho é o empobrecido, do ponto de vista das virtudes. É uma tentativa patética de compensar essa deficiência interna. A pessoa constrói essa base lá na infância e ela vai estruturando como se fossem armaduras através das quais ela se defende do mundo. O complexo de superioridade, quando alguém se acha mais do que todo mundo, o cara, a mulher, pode contar que tem por trás uma deficiência profunda. Quanto mais estridente, ditatorial, arrogante, invasiva, despótica, dominadora, mais ela revela-se vítima do próprio orgulho, que tenta compensar essa insegurança de que, lá dentro dela, de que ela não vale nada. Quando você vai além da máscara, que você ultrapassa aquela armadura, quando na intimidade, a pessoa confessa essa percepção que também é distorcida. Se a primeira é, a segunda, internamente, também é distorcida, de que a pessoa não vale nada, de que ela é inferior. Ela traz um complexo de inferioridade. E ela vai para o outro extremo, tentando compensar com uma superioridade falsa, com uma atitude ilusória para o mundo, de que ela é o máximo, top dos top. Então, mas na realidade, ela com ela mesma, na inconsciência dela, ou até nas reflexões que ela é capaz de fazer, ela se acha menos, um zero à esquerda, autodespreza-se, ela não se sente capaz, ela se autodesqualifica, porque a imagem que foi construída foi através de uma relação com aqueles que não souberam lhe ajudar, seja os pais, sobretudo, mas seja o cortejo do processo educativo, a que o espírito pudesse, pelo processo educativo saudável, ele poder ver-se, construir-se a partir de uma realidade. Então, é uma desconexão da realidade. É uma desconexão da base, do alicerce que falávamos há pouco, desse edifício. Alicerce que é suave, que é leve, que é doce. Porque a construção da alma, montada nas virtudes que vão se estruturando, elas trazem essa característica da divindade. O Pai é leve, é suave, é doce, é firme, mas não é uma firmeza dura. É o encanto de uma justiça misericordiosa. Tudo se traduz em virtudes que não trazem sinais de arrogância, que não trazem sinais de minusvalia, de menos valor, que não traz sinais de imposição, mas não traz sinais também de submissão servil. Deus não é submisso, mas também não é prepotente. Então, essas virtudes que nós trazemos como filhas do Pai, filhos da divindade que somos, elas estão dentro da gente. O processo educativo deveria fazê-las emergir. Mas a base nessa construção é ser pobre de espírito. E ser pobre de espírito é olhar para a terra. E olhar para a terra significa dizer viver a expressão da humildade. A humildade é a virtude básica que configura, na medida bastante ampla, o que Jesus proporia quando falava bem-aventurados os pobres de espíritos. A humildade fala do humus, fala da terra, fala do chão, fala da base, fala do chakra básico que nos conecta com as pernas, com os pés no chão de um espírito que reencarnou e que tem conexão, não é só com a terra, né? Areia, barro, é com a terra, realidade. Então, ser humilde num processo educativo é dar ao espírito que renasce o acolhimento de que todos somos filhos de Deus. Trazemos o potencial dessas virtudes mais ou menos desenvolvidos em várias reencarnações.
E devemos empreender essa caminhada em contato com a realidade. O que significa em contato com a realidade? Significa humildade. E o que significa humildade? Humildade é nós podermos nos acolher como nós somos. Nem mais, nem menos. Não significa, portanto, dizer, como muitos apresentam-se inseguros, na tentativa de mascarar uma realidade com uma modéstia, com uma atitude que busca elogio, que caça elogio, que é uma falsa humildade. Pessoas que às vezes confundem a realidade, maquiando o comportamento externo, com comportamentos que às vezes são relaxados em relação à própria aparência, relaxados a tal ponto de podermos às vezes revelar falta de higiene. Então, nós começamos a fazer algumas distorções do que seja a humildade. Humildade não é isso. Humildade não é falar baixo. Humildade não é ser pobre financeiro. Não é ser relaxado. Não é estar marginalizado pela sociedade. Humildade não significa isso. Humildade é conexão com a realidade para saber quem eu sou nesse momento onde eu estou reencarnado. Não é simular de que eu valho menos para que as pessoas possam me valorizar. Não é, portanto, uma modéstia em busca de elogio para se auto-erguer orgulhosamente. Como vi certa feita o dirigente de uma casa espírita que desencarnou, os companheiros foram ao Chico na tentativa de buscar notícias. Foram a primeira vez, não tive notícia, a segunda vez não teve notícia. Na terceira, alguém insistiu com Chico e disse: puxa, Chico, nós não temos notícias do nosso dirigente. E a pessoa fez um comentário no final da fala. E ele, que era tão humilde, e o Chico, que sempre falava as coisas, guardando sempre sabedoria na sua fala, Chico não dizia nada que se pudesse jogar fora na simplicidade, mesmo no coloquial. Todos aqueles que conviveram com Chico falavam da sabedoria com que ele se revelava. Então, quando a pessoa disse: pois é, Chico, não temos... Era a terceira vez que eles iam ao Chico, o grupo do Centro Espírita que tinham perdido o dirigente pela desencarnação. Pois é, nenhuma notícia, ele era tão humilde. Aí então o Chico saiu com essa. Ele tinha muito orgulho de ser humilde. O orgulho de ser humilde é de apresentar uma falsa humildade. Humildade não é isso. Humildade está em contato com a realidade para eu poder saber quem eu sou, com os meus limites, com as minhas potências, com as minhas possibilidades evolutivas já conquistadas. Então, quando os pais abordam uma criança, elas ensejam a humildade, não é dizendo que ele não vale nada, que ele é um zero à esquerda, de que... Não. E também não é dizendo para aquele filho que ele é o máximo, que ele é o melhor filho do mundo, que ele vai ser o transformador da humanidade, de que ele potencialmente, que ele é extraordinariamente virtuoso, que ele é um espírito superior. Também não é isso. Que também os pais, às vezes, estimulam o narcisismo do filho, colocando-lhe conceitos e percepções que não correspondem à realidade daquele espírito. O processo da humildade é acolher o espírito como ele é. Ou seja, a humildade é a capacidade que eu tenho de me reconhecer aonde estou para poder transformar a partir desse movimento de autoacolhimento. Mas se os meus pais não me acolhem, como é que eu vou me acolher? Se os meus pais não conseguem me dar chancela para que eu seja o que eu sou, como é que eu vou me aceitar? E é só me aceitando que eu posso fazer as transformações, que eu posso recomeçar nesse processo reencarnatório e dar continuidade ao meu movimento iluminativo, a construção da minha planificação nesses degraus que eu vou subindo, que são as outras virtudes que vamos estar analisando a posteriori. Então, olhando-nos para o processo educativo, há uma ruptura no nosso processo de acolhimento quando reencarnamos, quando nós somos abordados pelos nossos pais, que às vezes não conseguem nos acolher, porque se eu trago uma determinada imperfeição, os pais podem me arrasar, queimando-me
a humildade e a autoestima, dizendo que, olha, você é burro, mas você não aprende nada. Ah, mas você é muito violento, você não presta. Olha, não sei, você um dia vai ser marginal se você não se corrigir. Quantas falas desse tipo tem? Ou então, fala no outro extremo, que são também falas extremamente nocivas. Você é o maior príncipe da Terra. Você é a princesa, a fada das nossas vidas e do mundo. A criança, ela fica pensando que ela está fora do mundo. Ela vai começando a se inflar. E na primeira frustração que ela tiver, ela já vai começar a sofrer, porque ela vai criando uma autoimagem que não é dela. Então, a humildade é a capacidade de ser amados incondicionalmente. Se o filho é agressivo, a gente acolhe a agressividade do filho para que ele se aceite e possa se transformar com a nossa ajuda. Se a pessoa ela traz uma docilidade, por exemplo, a gente acolhe a docilidade, legitima a docilidade para que a pessoa aceite essa docilidade, a fim de que ela coloque essa docilidade, amplie e coloque a serviço dela e dos outros. Aceitar o outro que o outro é, não é dizer está tudo certo e continue assim. Não, porque nós reencarnamos para evoluir. É poder acolher para legitimar o processo de autoencontro do espírito que vai desabrochando e, a partir do amor incondicional e do exemplo que damos, e das pontuações reflexivas que fazemos, o espírito reencarnado, em conexão com a realidade dele, humildemente, ele acolhe, seja o reforço positivo dado pelo amor incondicional na reflexão ou do exemplo do pai, mas ele acolhe igualmente de que aquela maneira destrambelhada dele ser encontra na mãe também um acolhimento. E encontra um exemplo que se contrapõe, ensinando-lhe uma nova rota para que ele possa lidar com o seu destrambelho. Não foi à toa que Gandhi, que se transformou num ícone na humanidade, encontrou no pai, que o descobriu fumando, uma abordagem que, ao invés de punir o filho, ele pôde acolher o filho e legitimar o filho, dizendo para o filho como ele o admirava, porque ele contou que estava fumando. Admirava a verdade que ele lhe trouxe, que se transformou mais tarde, daquele adolescente, num princípio da revolução que ele faria na Índia, que era o amor à verdade e a não violência. As duas estruturas, os dois pilares básicos, construídos lá, num equívoco que o pai acolhe. Ele não disse que tudo bem, continue fumando. Não, a questão não era essa, a questão é, meu filho, que bom que você trouxe a verdade. Para poder, então, a partir daí, você trabalhar os novos passos. Então, a humildade que se contrapõe ao orgulho, que é a antítese, que Allan Kardec tem a oportunidade de definir isso muito bem no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata de fora da caridade não há salvação, ele deixa lapidarmente colocado o quanto a humildade, ela, quando subvertida, ela traz o orgulho como manifestação das nossas encrencas e das nossas perdições. Então, se eu sou um espírito que me coloco na Terra humildemente, eu sou um pobre de espírito. Mas se eu sou rico de orgulho, eu experimento na minha vida a desconexão de mim, da divindade e da realidade que sou. Mas como é que eu sei disso? Eu sei a partir dos espelhos que me abordam, que são meus pais, meus educadores, os professores, as pessoas que lidam comigo quando eu sou pequenininho. É por isso que a gente reencarna. Para recomeçar. A reencarnação, ela começa no começo, ou seja, desde a concepção, para que a gente mude rotas mal feitas em outras vidas. A base é a concepção em que se segue. Então, ninguém despreze a primeira infância. Ninguém despreze os primeiros anos de um espírito que reencarnou, porque ele é a terra, é o humus, é a realidade que eu vou estar construindo, que vai guiar aquele espírito naquela reencarnação. Por extensão, em nível do nosso processo evolutivo espiritual, é a hora em que eu ensejo o fortalecimento dessa virtude, muito mal confundida, quando alguém deixa por menos e age
sendo conivente com a injustiça, quando alguém cede representando omissão e se simula como sendo humildade. Isso não é humildade. Podemos encontrar humildade numa pessoa rica e numa pessoa pobre. E podemos encontrar orgulho numa pessoa rica e numa pessoa pobre. Dependendo da forma como o espírito se coloca, como ele lida com a sua realidade, como ele transita, seja na pobreza, seja na riqueza, ele será humilde ou não. Eu costumava visitar o leprosário em Belém do Pará, que fica às proximidades, na época, ainda dentro de Belém, agora no outro município. Então, nós íamos lá. Então, eu via algumas pessoas que estavam despedaçadas pela hanseníase lepromatosa, que é aquela que mutila, e quantas pessoas no contato, nós conseguíamos ver ali a nobreza de alguém que viveu nessa classe social revestida de orgulho. E que, a despeito de ter reencarnado numa condição muito vulnerável e ser dominado por uma doença tão invasiva e tão deformante, ainda assim estava aprendendo a desfazer uma capa de orgulho, de arrogância, de prepotência, que mesmo reencarnando e mesmo diante de uma doença impiedosa, ela custava a ceder. Ela queria resistir. Eu ficava olhando alguns comportamentos que deveriam ter sido tão tiranos no passado, tão fora da curva para a negatividade, que mesmo reencarnando e mesmo vivendo uma expiação desse nível, ainda imobilizavam aqueles espíritos, trazendo ainda ressonâncias muito fortes de um orgulho de uma outra existência, que se colocava nessa existência e a pessoa completamente fora da realidade. Se apresentando como se fosse um nobre, querendo mandar nos outros como se tivesse poder de mando, querendo se revelar numa beleza física, cujo corpo já denunciava que não podia ser, que não era essa beleza que a pessoa poderia se fixar ou cultuar. Era a necessidade de fazer um outro mergulho, visitar um outro espaço da alma. Então, Jesus nos propôs, bem-aventurados os pobres de espírito, e ele mesmo nos deu o exemplo quando reencarna numa manjedoura, num ato de suprema humildade, para mostrar que um príncipe, ele pode nascer em qualquer classe social, o príncipe da luz. E ele, ao nascer ali, Emmanuel diz assim, ele nasce na manjedoura para demonstrar que a humildade é a chave que abre a porta das outras virtudes. Ou seja, é a base, é o primeiro passo, é a realidade onde nós vamos construir a nossa edifício das nossas virtudes. Muito embora ele fosse o mestre. Tu dizes, eu sou. Ele não diz assim, quem diga que eu sou mestre? Não, não sou nada disso. Tem muita gente orgulhosa que diz, se você cozinha bem, você cozinha bem. Por que você vai dizer que não? Não, que sou eu. Eu embromo, eu invento, eu sou um arremedo. Tem muita gente que quer ser elogiada e fica dizendo que não é. Mas ele não está dizendo que não é por humildade, ele está dizendo que não é por orgulho. Quando dizem Jesus, tu és mestre? Sim, eu sou. Ele era mestre mesmo. Mas era um mestre que não decidiu reencarnar em Roma, não decidiu reencarnar na Grécia, o berço da cultura, do poder de Roma. Nasceu num povo escravo. Não nasceu filho de um rabino, nasceu filho de um casal simples que haveria de viver na Galiléia. Escolheu 12, era o supremo governador da terra, escolheu 12 para estar ao lado dele, para ser seus pares. Veja quanta humildade. Mas não perdeu a sua autoridade, a sua presença iluminativa. Ele não se acomodou atrás de uma capa de pseudo-humildade, porque ele era aquilo mesmo, ele era a luz do mundo. Mas em ser a luz do mundo, ele não precisou ofender ninguém, maltratar ninguém, esmagar ninguém com a sua luz, com o seu exemplo, nada. Ele viveu as leis de amor, todas aquelas outras virtudes que nós vamos estar analisando nos próximos encontros, a partir desse começo e desse fim, porque o supremo governador da Terra, o espírito mais perfeito que a Terra já conheceu, como os espíritos disseram Allan Kardec, nasce numa manjedoura e morre numa cruz, que era a forma infamante com que se sentenciavam, inspirado em Roma, que buscou
no outro lugar, essa espécie de sentenciamento, de execução, ele foi sentenciado da forma mais vil. A cruz só se torna um símbolo de redenção depois de Jesus. Tanto é que ele é sentenciado ao lado de 2 ladrões, como se fosse um salteador vulgar. É a suprema humildade. Um espírito uma vez me disse, ele tinha poder, ele se deixou morrer na cruz. Então nós pertencemos a uma igreja sem Cristo, porque ele foi um covarde. Ele, com o poder que ele tinha, ele podia esmagar todo mundo, e podia. Mas quem ama não esmaga. Quem ama ergue, cuida. Ele precisava imolar-se, precisava seguir até o fim, cumprindo inclusive as profecias. Ele sabia como os homens iam se conduzir. E ele continuou na retidão, colocado pela nossa Jussara, até o fim, para ressurgir depois, matando a morte e deixando até hoje a ciência, agora que começa a descobrir, depois de Jesus, que a morte, ela efetivamente não existe. Existe a morte do corpo. E cria um novo olhar para a vida. Então é desse lugar, da humildade, de ser uma pessoa que cultua a humildade e é pobre de orgulho e rico de humildade, é os pobres de espíritos, enquanto esse estilo de processo iluminativo que Jesus nos conclama na sua primeira fala quando ele está no monte, significando dizer que todas as outras estão subordinadas a essa primeira, que nos convida a lidar com a realidade na construção de uma base, se nós queremos chegar nos píncaros. Tão interessante, né, Alberto, porque realmente quando essa mensagem de Jesus e quando nós analisamos como você está colocando, né, ele deixa claro que como é que nós vamos poder aceitar e trabalhar as outras virtudes que são consequências, né, desse convite das bem-aventuranças, se a gente não trabalha a primeira, que é a humildade, deixando o orgulho de lado. E eu estava lembrando de um caso, que não desses casos que a gente escuta de Chico Xavier, né, que diz que uma vez uma pessoa chegou para ele e perguntou, Chico, como é que é essa história de que todo mundo que faz regressão de vida passada, ou foi rei, ou príncipe, rainha, né? Aí diz que Chico vira, né, e fala para ele, olha, nosso Emmanuel está aqui do lado e está dizendo que é verdade. Aí, mas como que é verdade? Emmanuel está dizendo que é verdade. Porque se eles não tivessem sido rei, rainha, se ele tivesse sido aqueles que estavam trabalhando duro lá, limpando o castelo, etc., eles já estavam, esses daí já estão reencarnados em outros planetas muito mais evoluídos. Os reis, rainha que continuam por aqui, né? Então é tão importante, né, esse aspecto de a gente estar pensando sobre essa questão de humildade que nem se disse, né? De tomar muito cuidado também para não se deixar levar por aquilo que nós chamamos aqui de falsa modéstia, né? Vamos ver se a Ivana tem alguma coisa aqui para a gente agora. Vamos lá, né? Nós temos aqui uma pergunta que é do Daniel Rosa. Daniel, que está sempre conosco aqui nas lives do IGESE. Ele pergunta assim, no livro dos médiuns tem as características dos bons espíritos. Quem permanece sob o império dos preconceitos sociais, com o título de glória que se fizeram, reencarnarão para entender os pobres de espírito? Vocês entenderam? Com o título de quê? Ele diz sobre o império, com o título de glória que se fizeram. Eu acho que, na verdade, ele está querendo dizer assim, né? Entendeu? Uhum. Entendi agora. Nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo a rainha falando da serva que ela encontrou no mundo espiritual. Então, o título de glória é um título social, que a pessoa pode se autoproclamar, a sociedade pode fazê-lo. Todavia, a glória humana necessariamente não coincide com a glória espiritual. Se percebermos a atitude de Pilatos, por exemplo, ele tinha a glória de um poder representando César e se colocava no mundo numa proeminência naquela época. Enquanto que Jesus estava aquém de Barrabás, segundo o julgamento popular da época.
Mas Jesus surge antes de 3 dias. E Pilatos termina os seus dias se lançando no vulcão Vesúvio, porque não conseguiu trabalhar o remorso de ter lavado as mãos diante de um julgamento que fora uma manipulação social e perante a esposa que lhe sussurrou de que Jesus era um justo. Então, a glória de um tempo, de um lugar, o prestígio, né, que a sociedade confere aos homens, isso não diz nada sobre o que está dentro do homem. Aliás, é muito difícil ocupar, num mundo como o nosso, uma posição de poder e estar sintônico com as virtudes propostas no Sermão do Monte. Porque o próprio movimento da humanidade elege os seus representantes que traduzem a sua realidade. Então, um homem nobre chegar a uma posição de nobreza, seja de prestígio popular, seja de titulação social, seja de poder mesmo conquistado no processo eleitoral, é muito difícil ele chegar lá se ele for um homem muito nobre e a massa permitir, porque a massa diz que quer as virtudes, mas elege os pecadores para que possam lhes representar. É um movimento inconsciente. E quando a pessoa é muito justa, ela não consegue nem ultrapassar os primeiros degraus, porque o povo boicota, a maioria boicota, que lhe envolve. Eu tenho um amigo que estava no processo de eleição no interior de uma cidade de Minas Gerais, e como ele fez uma gestão na Secretaria de Saúde tão extraordinária, a população queria. Então ele pegou, movido pela população e pela possibilidade de fazer o bem para aquela cidade, ele acolheu. Ele não conseguiu passar na convenção do partido dele, porque ele não queria fazer transigências com coisas que eram corrupção. Então o próprio partido boicotou e ele ficou profundamente magoado em princípio, porque ele não conseguia entender como a população queria uma coisa e como aquelas pessoas que gerenciavam o poder não permitiam, porque estavam mancomunados com corrupção de uma cidade com a outra, aquele jogo de você vai investir aqui, depois a gente investe ali. E ele era espírita, ele não conseguia transigir, e não deveria. E não foi nem representante do partido para concorrer à eleição, que sobejamente ele iria ganhar, porque tinha todos os créditos para isso, mas não chegou lá. Então, ser um representante social, ter um grau de projeção social e, ao mesmo tempo, ter virtude, consociar essas possibilidades é muito difícil na Terra. Você veja quando Gandhi consegue chegar nesse lugar, quando ele se veste como um pária. Enquanto ele está com terno e gravata, transitando ali pela Índia e pela Europa, ele estava como um a mais. Quando ele vai fazer um movimento revolucionário, não tem espaço. Ele faz uma identificação com a massa e ele não galga o poder. Do ponto de vista, o poder do político, do ponto de vista de partido, muito embora ele faça a revolução, mas ele não faz em nome de um partido. E era um homem extremamente iluminado, mas que não conseguiu chegar muito longe depois dele. Logo depois dele vem as encrencas dos seus pares na Índia, naquela relação com o Paquistão, e as coisas assumem proporções muito difíceis. Então é assim, eu penso que é muito complicado os nossos títulos daqui terem uma representação lá. Agora, o inverso é verdadeiro. Tem muita gente anônima, tem muitos servos a quem aqueles que têm algum poder vão precisar pedir ajuda. Pedir ajuda. Jussara, você quer comentar? Então, mas até como ele fala na pergunta, né? Você sabe, deixa eu ver como é que era o nome dele mesmo? Daniel. Isso tem sido motivo de muita reflexão para mim nos últimos anos, né? Até o próprio Alberto tocou na sua fala, o nosso entendimento no julgamento das pessoas, né? Então, o que o Alberto estava falando, era uma pessoa muito humilde, que, né, no fim, era orgulhoso de ser humilde. Então,
Então, primeiro, eu acho que nós precisamos nos lembrar que, se de uma certa forma é difícil nós conhecermos e aceitarmos a nós mesmos, imagine nós conhecermos as outras pessoas. Então, às vezes, as outras pessoas, elas podem transparecer alguns comportamentos, né, e que não necessariamente refletem um estado de alma. A titularidade que elas possuem, obviamente, todos nós vamos ter que entrar num processo de ação e reação naquilo que nós tivermos realizado nas nossas existências. Então, mais do que simplesmente uma titularidade, alguma coisa que pode te dar alguma projeção, mesmo que seja no sentido econômico, significa uma superioridade ou uma inferioridade moral, né? Então, para aqueles que se apresentam na realidade ainda com essa inferioridade moral, com esses traços de excessivo orgulho, obviamente o que nós vamos ver é que vão ser necessárias reencarnações aonde nós vamos ser testados, e mesmo quando nós estamos assim com as melhores das intenções, né? Quando eu estava fazendo umas pesquisas também até para um livro que nós publicamos sobre transformação interior, e justamente até pelo fato de viver aqui nos Estados Unidos, nós seguindo um pouco, né, disso que nós falamos a princípio sobre Jesus, né, como é que eu falo com essa comunidade, como é que eu vou encontrar uma ressonância ou alguma coisa que pode trazer um interesse para despertar a gente trazer essas mensagens. Então, nós nos deparamos justamente com o que chama as 13 virtudes de Benjamin Franklin, né, que mais ou menos quando ele estava na faixa dos 20 anos de idade, fazendo uma viagem de volta de Londres para Filadélfia, né, aqui nos Estados Unidos, ele estabeleceu um programa de conduta para ele, onde ele listava assim, virtudes que ele achava que eram interessantes e que ele ia estar exercitando, vamos dizer, 4 delas por semana, algumas delas por semana, enfim, para poder ser o que ele imaginava ser necessário para ele se transformar numa pessoa de bem. E ele listou 12 virtudes. E ele fez aquilo para ele, né? E num sentido assim de obviamente realmente atingir um comportamento que ele achava ideal, obviamente baseado em tradições religiosas, né? Mas ele acabou mostrando essa lista que ele tinha feito para ele de 12 virtudes para um amigo Quaker na época, e o amigo, quando analisou e olhou as virtudes que ele tinha listado, ele disse: olha, você sabe que as pessoas normalmente acham que você é muito orgulhoso, arrogante, até de uma certa forma insolente nas suas colocações, e que fica muito difícil manter um diálogo com você. E aqui nas virtudes que você listou, eu notei que você esqueceu de colocar o que talvez fosse muito bom para essa sua conduta, que é a humildade, que foi então que se transformou na 13ª virtude. Então nós vemos, né, Daniel, que às vezes a forma como nós nos vemos, como nós nos encaramos, justamente ainda cegos pelo orgulho que todos nós temos. Isso é a chaga da humanidade ainda. Nós estamos tentando crescer, lutar contra isso, por isso que esse trabalho de hoje dentro, né, e Jesus começa, ele dá, vamos dizer, o pontapé inicial, dizendo: sem humildade, sem você ter coragem de olhar para você mesmo e verificar qual é o trabalho interior que você tem que fazer, não é possível adquirir as outras virtudes. Então, as reencarnações estão justamente aí para nos propiciarem as possibilidades de reajustes e de aprendizado, que podem vir através de aprendizados saudáveis, através das experiências, muitas vezes desafiadoras, mas que são experiências que nós chamamos até em espiritismo de provas, mas outras vezes, se nós relutarmos muito, elas vão vir através de experiências dolorosas, que seriam as expiações, que nós possamos
ter discernimento suficiente para não nos encrencarmos mais do que já estamos encrencados, né? É verdade. Estava pensando aqui que nós vivemos numa sociedade altamente competitiva e os pais se veem muitas vezes no dever e se esforçam muito para isso, para dar uma melhor escola para os seus filhos, né? Para complementar com cursos de idiomas, com uma atividade cultural, uma atividade física. Os pais se desdobram para dar o melhor para os filhos, as melhores roupas, né? Que eles tenham essa melhor condição de vida. Exatamente porque essa competitividade, né, em que nós vivemos, de que você precisa buscar sempre o sucesso, e o sucesso, nesse caso, se referindo às conquistas materiais. De forma prática, buscar o desenvolvimento dessa virtude da humildade, diante dessa realidade que nós vivemos. Inclusive, também a pergunta do Rildo, o Rildo Nascimento, que pergunta de forma prática como aplicar essa bem-aventurança dos pobres de espírito. Eu considero que o lar é a base, onde se constrói as virtudes fundamentais da alma. Porque é lá, no lar, onde nós estabelecemos as relações primárias na construção da nossa personalidade. É desde o momento que nós somos concebidos. Como é que os pais acolhem a criança e como é que eles tratam a criança. E como é que esse amor incondicional exemplificado no cotidiano. Como é que as relações que se estabelecem em torno das divergências. Como é que pai e mãe lidam com a autoridade. Como é que eles manifestam e lidam com a energia agressiva, com medo. Esse conjunto humano, ele vai ser modulado pelos pais no processo educativo. Então, é ali, dentro de casa, que nós vamos estabelecer uma relação com os filhos, de construção de uma realidade, no qual os filhos poderão ser o que eles são. Onde a comparação, ela vai deixar de existir. Olha, mas eu vejo como o seu irmão é melhor do que você. Olha, aprenda com a sua irmã, porque a sua irmã tem essa virtude. Porque quando você faz isso, você compara, estabelece julgamentos e deprecia alguém. E coloca alguém em cima. Você prejudica os dois. Numa melhor das intenções. É nessa estrutura doméstica do cotidiano que nós vamos tecendo nas relações, especialmente do exemplo, onde a gente vai mediando e modulando a construção dessas virtudes, que os filhos vão aprendendo socialização, cooperação, respeito, que são virtudes emergentes de um quadro de realidade que é a humildade. Então, ninguém vai precisar estar se escondendo, ninguém vai precisar estar mentindo, porque esses componentes, eles todos estão relacionados à aceitação do filho como ele é. Quando a gente vê, por exemplo, na escola, alguém aprontando na escola, pode contar, ele está no cangote de um pai ou da mamãe. Pode contar. Ele não apronta na escola se ele não tiver uma base no qual ele está sustentado. Às vezes, de desequilíbrio psiquiátrico, chegar como nos Estados Unidos, pegar a arma e atirar em todo mundo. Então, quando você olha uma criança na escola e vê a forma competitiva ou cooperativa, você tem uma imagem do lar onde ela pertence, onde ela frequenta. Quando você olha no lar, na escola, uma criança que às vezes se prospecta e se senta na primeira turma, na primeira cadeira, mais próximo do professor, e só tira 10, 10, 10, e um outro que se sente lá no fundo da sala, pode contar que os dois têm problema. Um está para cá, o outro está para lá, um está desqualificado em casa, o outro está super inflado, estimulado, com orgulho lá em cima, estimulado pelos pais, que são orgulhosos, que dizem para o filho, olha, você tem que se esforçar, você tem que estudar, porque o mundo é de quem estuda, o mundo é de quem vence, tem muita gente estudando como você, a gente vê na escola, no Enem, enquanto vocês estão dormindo, o pessoal está estudando. É assim, é terrorismo. Então,
esse caldo de cultura que nós vivemos, que é o mecanismo competitivo que é mundial, ele esmaga os mais frágeis e esfola os mais fortes. Porque os mais fortes, aparentemente, são pessoas que se projetam muito egoicamente, eles não se sustentam, eles vão se projetar e ganhar socialmente, mas não vão conseguir levar. Vão levar o vazio dentro de si mesmo. É como o espírito de Benedita Fernandes faz uma análise sociológica da sociedade, onde ela mostra que quem está na base da pirâmide, abaixo da pobreza, na miserabilidade, quem está lá no topo, são aqueles os mais lesados e prejudicados que estão nos extremos. Quem está no meio tem mais chance de poder viver uma vida digna. Não é aquele que está na superabundância ou na escassez que estão bem. Então, o vencedor de uma sala, o primeiro lugar, e o último lugar, esses são os mais lesados. Eu sempre fico preocupado com um aluno que só tira 10, ou que só tira 0, só tira 1, 2. Por quê? Porque eles são emergentes de um lar que não sabe modular a humildade, não lhe enseja respeito, cooperatividade, participação solidária. Essas virtudes escasseiam, porque esse garoto, essa garota que vem para a escola, eles vêm pilhado para baixo ou para cima, porque o lar traz essa performance. Então, eu não creio, hoje, olhando politicamente, por exemplo, as realidades dos diversos estados do país e do mundo, eu estou cada vez mais convencido, independente da nossa participação como eleitor, de que a grande revolução ela se dá na criança mesmo, em valores morais esculpidos pelos pais. Não é pela escola, é pelos pais. Chegou até me engasgo. Que vão construir essa base dessa criança que vai crescer com essa estrutura sólida, leve, mas sólida, paradoxal, né? Porque é virtude. E que vai ser os homens que amanhã vão ser capazes de enfrentar essa competição selvagem, essas relações desiguais, o preconceito, essas coisas todas medonhas que a gente vê, que são resultadas todas do orgulho e do egoísmo. Então, eu creio, sabe, Hildo, que é no lar, a partir dos pais, que, lidando com os filhos, vão estar se transformando, porque não é uma transformação rápida, porque os pais são capengas. Nós, pais, somos capenga, vamos nos incluir. Nós, pais, somos capenga, então a gente faz o que é possível. 10 anos depois, a gente descobre outras coisas que não estão legais dentro da gente. Mas a gente já fez muito pelos nossos filhos, muito mais do que os nossos pais fizeram por nós. Então, é esse processo educativo que Allan Kardec propõe lá em O Livro dos Espíritos, é nesse que eu acredito de que o mundo vai caminhar mais celeremente para a regeneração. Jussara, quer comentar? Eu estava pensando de uma maneira bem simplória, obviamente, não com toda essa eloquência, como colocou o querido Alberto, né? Porque assim, né? A humildade não é uma característica que nós temos naturalmente, ela tem que ser uma escolha consciente, né, incorporada nas nossas ações diárias. O querido Décio Iandoli, sempre que eu encontro com ele, a gente tem a oportunidade de estar fazendo algum trabalho junto, eu peço para ele, porque eu acho incrível, e falo para ele compartilhar, mas como ele não está aqui hoje, então vou falar eu no lugar dele. Ele tem um exemplo que ele fala, que é assim, que como se a gente nascesse, nós ganhássemos um monte daqueles copinhos, sabe esses copinhos que a gente toma água, até água no centro espírita? Todos esses copinhos estão vazios, né? Então, e esse copinho, então, vamos dizer que nesse caso, o nosso copinho de hoje é o copinho que está escrito humildade, só que ele está vazio. Quando ele está vazio, o que ele significa? Que ele apresenta o seu oposto, que é o orgulho. Só tem uma maneira de eu tirar o orgulho e atingir o que aquele copinho serve, que é encher ele com humildade. E isso a gente faz através dessas ações diárias, né? Então, no momento, o nosso copinho está vazio, um pouquinho mais cheio algum, um pouquinho menos cheio outro, mas são ações que ainda
considerando o nosso nível, né, de estágio evolutivo como espíritos imortais, ainda, como eu costumo dizer, né, na terceira categoria, que por acaso é a última, né, mas então nós estamos na terceira categoria lá daqueles espíritos inferiores, então não faz parte natural de nós mesmos ainda termos esses outros sentimentos que nós agora, como um pouco mais amadurecidos e um pouco mais conscientes, estamos tentando adquirir. Então, é só através mesmo do trabalho duro, do exercício diário, né? De verificar as nossas ações, de verificar os nossos pensamentos, dessa, né, orar e vigiar, como dizia Jesus, né? Aproveitando todas as oportunidades que nós temos para ir praticando. Então, eu estava contando para vocês do caso do Benjamin Franklin. Então, é interessante que ele fez? Ele escutou o amigo, foi lá, incluiu a 13ª virtude para ele, que era a humildade, e aí depois ele faz um relato na autobiografia dele, ele fala assim, até com uma certa surpresa, vocês sabem que depois que isso aconteceu, quando ele vai lá e explica, né, toda essa situação, os meus diálogos, as minhas conversas com as outras pessoas se tornaram tão mais agradáveis, tão mais produtivas, sem nenhuma contenda. Então, conosco também vai acontecer a mesma coisa. À medida que nós vamos, sem dúvida alguma, através de uma imposição mesmo no nosso caráter, porque, que nem diz, não é uma segunda natureza ainda, é algo que nós vamos estar aqui exercitando, nós vamos acabar vendo resultados que vão nos estimular cada vez mais para essa ação no bem, porque o bem faz bem para nós. Aqui, às vezes, a gente fica pensando, não, porque eu tenho que ser bom, porque Deus vai me levar para o céu. Não, eu tenho que ser bom, porque é assim que eu sinto felicidade, é assim que eu me completo. Então, é essa a essência que me falta e é o que me chama para que realmente a gente exercite dessa forma. Então, agora, da próxima vez, você lembra desse exemplo do Décio, né? Falou, opa, como é que anda meu copinho da humildade aqui? Deixa eu ver se eu consigo encher ele um pouquinho mais com essas ações conscientes. Que bacana, gente. Pessoal, nós queremos fazer um pedido especial para quem está nos acompanhando aqui hoje, nessa noite. Talvez vocês não saibam, e muitos saibam, mas os nossos companheiros amigos da Rede Amigo Espírita tiveram o seu canal do YouTube invadidos por hackers, que, né, sequestraram o canal sumiu, eles não têm mais acesso. Então, foi criado um novo canal, e nós estamos pedindo o apoio de todos, para que possam ir lá, visitar, se inscrever no canal, porque é um trabalho lindo realizado, né, pelo José Aparecido e todos os amigos da Rede Espírita, então que nós possamos ajudar aí na recuperação para esse trabalho. E aproveita, visita também o canal do Jardim das Oliveiras, visita o canal do IGES, da Rádio Fraternidade, da TV7, de todas as instituições espíritas que fazem um trabalho sério. Por quê? Porque cada vez que a gente curte o vídeo, que a gente compartilha, que nós nos inscrevemos no canal, nós ajudamos a dar mais visibilidade para esse conteúdo. Então, conteúdos como esse chegarão a mais pessoas. É isso que nós queremos, não é? Meus queridos, nós então já estamos aí com 1h18 de live. Nós teremos ainda mais 9 encontros, nós teremos oportunidades de conversarmos muito. Antes de nós conduzirmos para o nosso encerramento, eu gostaria de deixar um convite para a programação de sexta-feira do IGESE. Aproveitando aí esse mote do Setembro Amarelo, nós começaremos na próxima sexta, às 17 horas, uma série de estudos, também em 10 episódios, sobre a questão do suicídio na infância e na adolescência. E nesse primeiro episódio, que será depois de amanhã, às 17 horas, nós trataremos do tema Um Olhar para o Ser Imortal. E estarão conosco a Clara Lila Gonzalez de Araújo, que é autora de um livro com esse mesmo título, Suicídio na Infância e na Adolescência, a Elza Rossi, nossa querida amiga de Londres, e a Nádia do Couto Vale, também a nossa amiga do Rio de Janeiro. E nesse mesmo dia, um pouco mais tarde, nós teremos aí o segundo episódio da série de estudos sobre as parábolas de Jesus. E na sexta-feira, então, às 21 horas, nós estudaremos a parábola do semeador, com o auxílio dos nossos queridos Lúcio Maranhão e o Rafael Papa, e além também da minha participação. Então, fica aí o convite. Nós temos agora que aproveitar o tempo para estudar, não é, gente?
Vamos estudar, porque já que estamos em casa, os centros espíritas fechados, vamos aproveitar bem o nosso tempo. Eu gostaria de passar, então, para a Jussara, para que ela pudesse fazer as suas considerações finais, na sequência para o Alberto, e aí, Alberto, já pediria que você fizesse a nossa prece de encerramento. Jussara, está contigo. Então, eu gostaria de fazer um convite para todos e para mim mesma, que já que nós estamos começando essa jornada, entendendo que todos os ensinamentos de Jesus e tudo aquilo que nós procuramos fazer em nome do Espiritismo, ele não é de maneira nenhuma para que nós possamos simplesmente alimentar o nosso intelecto, mas sim como uma proposta de mudança, uma proposta de seguir realmente todos esses ensinamentos. Então, já que nós vamos estar fazendo isso durante 10 semanas e temos, assim, um intervalo de uma semana entre a outra, que nós possamos, então, no nosso dia a dia, prestarmos atenção nessa primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, né? E vermos, assim, o nosso comportamento no nosso dia a dia, em relação aos nossos familiares, em relação à sociedade, e procurarmos exercitar cada vez mais a humildade. Toda vez que nós nos unimos, então, colocamos, então, essa força, essa energia para trabalhar a nosso favor. Então, que consigamos nesse exercício, para que a semana que vem a gente comece a trabalhar, então, uma outra virtude, que também vai ser um outro convite para dar seguimento à prática dos ensinos de Jesus no nosso dia a dia. E agradecendo todos, agradecendo ao querido Alberto, a Ivana, e fico feliz já de que nós temos alguns outros encontros aí pela frente para continuarmos, e a todos vocês que têm nos acompanhado, receba assim o nosso carinho e o nosso desejo de que os seus lares estejam em paz, que vocês estejam sendo sempre muito assessorados pela espiritualidade maior, que sem dúvida alguma nos envolve a todos neste momento, entendendo que estamos aqui tentando realizar o melhor para alcançarmos a nossa transformação, com Jesus em nossos corações, com seus ensinamentos sendo o nosso guia seguro para essa transformação. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Jussara. Muito bom, hein, gente? Tarefinha de casa para a semana. Vamos desenvolver humildade. Semana que vem, todo mundo humilde. Humildade em 7 dias. Olha só que coisa bonita, um pouquinho mais, pelo menos, né? 7 Põe um pouquinho dias, no fundo do copo, vamos fazer uma prova online. Eu vou mandar todos os meus obsessores, que eu tenho muitos, para eles poderem fazer uma avaliação dos internautas. Mas é uma provocação boa de a gente poder fazer desses estudos uma proposta de exercício no cotidiano. Eu queria aproveitar a oportunidade de dizer acerca do Setembro Amarelo, que nós vamos estar fazendo uma fala, dia 4, sexta-feira, o retorno para a vida fora do corpo. É uma fala relativa à prevenção ao suicídio, né? O retorno para a vida fora do corpo. 20 horas. Queridos amigos, vamos orar. Vamos agradecer a Deus nessa alegria do nosso encontro desta noite. Pai de amor, ser conosco nesse esforço de refazer as nossas vidas pautada numa proposta luminosa que temos adiado ao longo de 2000 anos aproximadamente. Reviver Jesus através de reflexões e de ações congruentes com a fé que nós abraçamos, é o convite intransferível e que não pode mais ser adiado em razão das nossas necessidades emergentes e em função do mundo também precisar de nós mesmos no lar, no relacionamento a dois,
junto aos filhos, junto aos pais, junto ao vizinho. Portanto, Pai amorável e bom, inspira-nos nos ensaios sobre cada virtude, desta feita sobre a humildade, estarmos nos arriscando a sermos leves e melhores, a fazermos contato com a nossa realidade sobre o que estamos ou como estamos, para que, em nos aceitando, possamos fazer as transformações necessárias que se despontam como indispensáveis no momento. Fica conosco, abraça-nos a todos e guarda-nos na tua paz. Que assim seja. Queridos, muito obrigada a você, Alberto, a você, Jussara, e a todos que estão aí nos acompanhando, firmes. Mais de 600 pessoas juntas estudando. Gente, isso é muito bom. Um bom restante de semana para todos. A gente se encontra. Espero vocês na sexta-feira, às 17 horas. Grande abraço.